Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Incêndios. Vamos lá? Esse filme do diretor Denis Villeneuve, ele é de 2011 e ele concorreu ao Oscar como melhor filme estrangeiro na época. O longa segue os passos dos jovens Ginny e Simon Marhal, irmãos gêmeos que após a morte da mãe descobrem que possuem um irmão e que o pai que tinham como morto pode estar vivo. Enquanto Simon se revela reticente em navegar pelo passado da mãe, Ginny não pensa duas vezes antes de embarcar em uma viagem sem volta e sem tempo de duração. O filme então começa mostrando esses dois irmãos que vão receber uma carta da mãe falando que deixa tudo para eles e que ela quer ser enterrada, mas ela não quer uma lápide, não quer nada escrito. A gente, fica sem entender o que está acontecendo. E aí a pessoa que está lendo o testamento lá, as cartas, fala que ela deixou duas cartas para eles, que eles têm que procurar o irmão mais velho e o pai. Só que eles não sabiam que eles tinham um irmão e muito menos o pai estava vivo. E aí a Ginny, ela extremamente intrigada, tentar desvendar esse mistério, quem é esse irmão, onde está o pai, quem é a mãe dela. E o irmão Simon, ele reluta muito, ele não quer ir atrás do passado da mãe, ele não quer mexer com isso, principalmente depois que ele descobre que tem um irmão mais velho, só que eles acabam se juntando para tentar descobrir quem é. E nessa busca incessante por respostas, eles acabam descobrindo uma nova mãe. Que aquela mãe que conviveu com eles aquele tempo todo não era a mãe deles. Então eles vão descobrir um passado bastante obscuro, bastante tenebroso da mãe deles. O filme consegue brincar com bastante sentimentos aqui, então é uma história bastante perturbadora, é uma história muito difícil, vai envolver questões de guerra, de morte, de estupro, entre outras coisas, fanatismo, religião, então é um filme bastante pesado e ele consegue trazer isso tudo de uma forma muito intensa, então tem cenas assim que a gente fica angustiado, fica triste de ver, mas apesar da leveza do diretor de não colocar as coisas muito explícitas, a gente consegue sentir, sim, a gente consegue ter empatia, a gente consegue ter a dor que os personagens estão tendo, principalmente a mãe, que teve uma história muito difícil, muito conturbada. E para a psicanálise, esse filme é um prato cheio, porque ele vai trazer muitas questões para a gente discutir. A questão da origem, do poder da verdade, da resiliência, de lutos não elaborados, ressignificação, reconstrução da história, a questão do silêncio e a questão do perdão. Então aqui tem muita coisa para a gente poder falar sobre, para ser discutido. Ele é um filme que traz muita coisa, ele é muito rico em conteúdo nesse aspecto, porque ele vai falar de bastante coisa, vai abordar, e apesar de uma história bastante triste, mas ele consegue trazer muita coisa interessante. E interessante que o título do filme, quando a gente viu Incêndios, a gente imagina que é por conta das histórias do que acontece no filme, né? Então vai ter cenas de morte, realmente vai ter cenas de incêndio, mas não tem nada a ver com isso. A questão do incêndio, quando os gêmeos, tudo que eles pensavam sobre a mãe, tudo que eles imaginavam como era a mãe, acaba pegando fogo e sumindo e eles vão descobrir uma nova pessoa. Então eles acabam descobrindo uma nova mãe, né? Com um passado bastante sombrio, pesado e intenso. E o que eu não gostei do filme, primeiro, é a sua duração. Ele tem mais de 2 horas de filme, então tem momentos que a gente realmente se sente um pouco cansado, apesar do filme ser bastante interessante, te envolver do início ao fim, trazer bastante sentimentos, ficando bastante cansativo, eu acho que desmotiva um pouco. E a questão da linha temporal, porque aqui o diretor brinca muito com isso, então ele traz a história aí dos gêmeos, que vão tentar descobrir a história da mãe, e sempre voltando no passado da mãe, na história da mãe. Então tem momentos que a gente acaba se confundindo, até porque a personagem, a atriz que faz a filha, a Ginny, ela é muito parecida com a mãe, e aí tem hora que a gente pensa que é a mãe, que é a filha, a gente fica confuso,
E eu não sei se foi realmente essa a ideia do diretor, mas eu acho que incomodou um pouco, e tem situações também que foram mal exploradas. Então tem personagens também que entraram no filme e que não foram bem explorados, que foram jogados ali de uma forma e ficou por aquilo mesmo. Então acho que ele merecia ser mais explorado, e é um filme que tem um baita plot twist. Então é um filme assim que você nem imagina, você tá ali vendo aquela situação, tá presenciando aquela história e de repente ele dá uma reviravolta. Mas tem uma história muito insana, muito louca, que assim é de realmente deixar a gente muito sem saber o que pensar com o plot twist, porque apesar de eu achar que o filme deu indícios para a gente poder pensar sobre isso, mas a gente está tão envolvido com aquela história dos gêmeos, em busca da verdade, a história da mãe, que a gente acaba deixando passar despercebido. Mas esse plot twist é assim, de todos os filmes que a gente assiste, né, é um dos mais pesados que eu já vi até hoje. E outro fato super interessante também, que a mãe pediu para ser enterrada de costas, com a cara no chão e sem a lápide, né, como eu já falei. Então, assim, o filme traz bastante simbolismo por conta disso. Então, a gente imaginar assim que ela tá com tanta vergonha da história dela, do passado dela, que ela pediu para ser enterrada de cabeça para com a cabeça para o chão. E a questão da lápide, né, que ela falou que era para deixar em branco, e assim que eles achassem o irmão e o pai, que eles poderiam escrever na lápide dela. Então acho que como uma forma de não saber como os filhos iriam lidar com a história dela. Então, porque na lápide você acaba escrevendo, né? Ah, foi uma boa mãe, foi uma boa amiga. Então, ela deixou isso em branco porque ela não sabia como seria a forma que as pessoas iriam lidar com a história dela, né? Sabendo que o passado dela é sombrio, cheio de culpas, cheio de medos, cheio de remorso, cheio de problema. E aí, depois que eles descobrissem tudo o que aconteceu, o que eles poderiam escrever. E de acordo com o termômetro nerd, a minha nota é 8. Para quem ainda não assistiu esse filme, vale muito a pena conferir, porque, como eu falei, esse filme traz muita coisa para ser conversado e muitas cenas assim que vão chocar realmente. É um filme que veio tá pegando pesado, mas justamente para mostrar muita coisa pra gente e falando sobre questão de morte, questão de guerra, de fanatismo, de estupro, entre outras coisas. Então ele é muito interessante, principalmente pelo lado psicológico, a gente poder falar sobre isso, né? Como essa questão dos filhos descobrirem que a mãe não é quem eles pensam que eles vão descobrir o passado dela, será que eles vão ficar felizes, vão ficar tristes, vão ficar com ódio? Então tem muita coisa para ser explorado. O filme tem um elenco incrível, eles trabalham super bem, o que ajuda mais ainda a gente se empolgar com o filme. E a fotografia também, que é muito boa, muito bem feita. Então é um roteiro muito interessante. Eu acho que vale super a pena conferir, para quem ainda não conferiu. Ele é de 2011. Incêndios está disponível em algumas plataformas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu Incêndios ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!